O Ibovespa, principal índice da B3, abriu em alta nesta quinta-feira, 30 de março, diante do anúncio do Ministério da Fazenda sobre o novo arcabouço fiscal. Às 10h27, o índice subia 2,25%, chegando a mais de 104 mil pontos. O dólar, por sua vez, apresentava forte queda de 1,18%, cotado a R$ 5,07. No início da tarde, o Ibovespa mantinha a alta de 1,68% e o dólar também continuava em queda de 0,61%, vendido a R$ 5,10. Os juros futuros também apresentaram retração com os contratos de depósito interfinanceiro, os DIs, para janeiro de 2024, passando para 13,14%, ante 13,22% registrados no dia anterior. O DI para janeiro de 2025 também passou de 12,16% para 12,05%. Na prática, significa que o mercado agora projeta juros menores no futuro. O projeto do novo arcabouço fiscal prevê que o rombo das contas públicas seja zerado em 2024 e que elas terão superávit correspondente a 0,5% do PIB em 2025. A nova âncora fiscal também limita o crescimento da despesa a 70% do avanço das receitas do governo, mas esse percentual cairia para 50% no ano seguinte se houvesse descontrole das contas públicas. É que ela não tinha uma dimensão anticíclica. Você não conseguia corrigir, né? Quando o país prosperava demais, você, para cumprir a lei, bastava manter a despesa em compasso com a receita, que basicamente o resultado primário estava preservado. E era muito difícil você reverter isso numa fase ruim, porque você não tinha uma poupança prévia que te permitisse, numa fase pior, né, você mudar um pouco o rumo das suas contas primárias, ou numa fase de recessão, em que você era obrigado a cortar tanto que o movimento anticíclico de recuperação da economia também não se fazia presente. Então você tinha um problema tanto na expansão quanto na retração. Por que isso é importante? Isso é importante porque para as famílias brasileiras, elas querem ter a segurança de que aqueles serviços públicos de saúde, de educação, de assistência, que são caros, porque compõem, de certa maneira, a renda da família. Uma família que não tem plano de saúde, que não tem escola particular, a renda dela, de certa maneira, se compõe também desses serviços públicos que são universais do Brasil e que tem que manter oferta e qualidade no patamar estabelecido pela nossa Constituição. Então, o próprio investimento, aí investimento no sentido estrito da palavra, o investimento também ficava muito prejudicado nesses momentos, porque você tinha uma contração tão forte que você abandonava obras, como aconteceu agora, as milhares de obras paradas, porque você não tinha mecanismos anticíclicos que permitissem, por exemplo, você terminá-las, pelo menos, né, para que você não tivesse o desperdício do dinheiro público. Então, todo mundo, com razão, reclamava muito, né, de que você não tinha mecanismos de ajuste que dessem ao gestor público condições de gerir a coisa pública da maneira mais eficiente possível, sobretudo pensando nas famílias de mais baixa renda, que dependem mais do Estado, né, para manter a sua qualidade de vida, às vezes num patamar ainda muito inferior ao desejado e ao ambicionado pela sociedade brasileira. Então a primeira preocupação era de estabelecer um mecanismo que corrigisse essa distorção. E a outra coisa, o mérito da LRF é que foi cumprida diligentemente pelo presidente Lula ao longo dos anos, era justamente que você dava uma sustentabilidade fiscal para o país que permitiu a dívida pública cair drasticamente nos seus 8 anos de governo, né? Lembrando que a dívida líquida está muito parecida com a situação atual. E nós conseguimos equacionar esse problema de maneira muito exitosa. Nós entendemos que temos que recuperar uma trajetória de credibilidade. E por isso nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita, a receita vai crescer a uma taxa, a despesa vai crescer a uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável, do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. E essa diferença entre um incremento da receita, e muita gente
eu verifiquei nas redes sociais, muita gente perguntando, mas isso você pode inflar a receita para fazer, né, um orçamento mais inflado do ponto de vista da despesa. Não, porque a variação de receita que vai ser observada é a que fecha em julho do ano, antes da remessa do orçamento para o Congresso Nacional. Então, você vai estar ancorado do ponto de vista da previsibilidade, você vai estar ancorado na receita realizada vis-à-vis o ano anterior. E vai projetar despesa à razão de 70% dessa receita já realizada. Houve uma determinação do presidente Lula. Nós queremos o pobre no orçamento, mas mais que o pobre, nós queremos a primeira infância, nós queremos os jovens, nós queremos os idosos, nós queremos os 210 milhões de brasileiros contemplados com políticas públicas. Então, diante disso, nós temos a responsabilidade fiscal, de um lado, de cuidar das contas públicas, mas tendo como objetivo principal atender esse social. E aqui eu já posso, pelo lado do orçamento, afirmar para vocês, depois dos primeiros números já checados, nós vamos fazer uma dupla checagem depois que o texto estiver escrito, que esta regra fiscal ela é crível, portanto ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade, ela tem bandas e ela permite a partir daí que nós façamos alguns ajustes para conseguir atingir essas metas. Então, sobre a ótica do Ministério do Planejamento e Orçamento, nós estamos absolutamente tranquilos e convictos que se o Congresso, se for da vontade do Congresso Nacional, em aprovando-se esse arcabouço fiscal, nós conseguiremos atingir a meta, que é o quê? Diminuir as despesas dentro do possível, mas não é o foco principal. O foco principal é ter qualidade do gasto público, ter receita suficiente para garantir minimamente aquilo que consideramos essencial em políticas públicas, procurar, e vamos conseguir já para o ano que vem, dentro dos nossos números, zerar esse déficit e ter possibilidade de superávit a partir de 2025. Por outro lado, a preocupação com a estabilização da dívida pública brasileira. Por ser flexível, ela é crível. E a partir daí, e esta é, acho que a grande virtude, que até eu como economista, quando foi apresentada a mim, compreendi muito rapidamente do que se tratava esse arcabouço fiscal. Portanto, ela é fácil de ser entendida, ela é transparente, o que gera estabilidade e previsibilidade.